Olá pessoal, prazer reencontrá-lo no dia de hoje, dia 15 de outubro, dia do professor. Eu gostaria muito de agradecer aos meus diversos professores, os professores do ensino médio, da graduação, da pós-graduação e obviamente também aqueles professores que me ensinaram lá em 1900 e lá vai bolinha a dar os primeiros passos nessa tarefa árdua que é aprender. A nossa tarefa também como professor é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, é uma tarefa nobre. Essa semana, um aluno perguntou para mim: professor, o que é que você mais ama em ser professor? Eu respondi: compartilhar sem ocultar nada aquilo que eu aprendi ao longo de vários anos. Mais do que isso, auxiliar o aluno em compreender aquilo que parece ser complexo e, ao fim, ouvi-lo dizer: entendi, professor. Então, se tiver algum professor meu aqui assistindo a esse vídeo, feliz dia do professor. Se tiver algum professor também que não foi meu professor, também feliz dia do professor. Então, vamos lá. Em um vídeo passado, eu falei sobre um operador chamado IN. E eu também falei do contrário dele, que é o NOT IN. Hoje, nós vamos falar sobre um operador chamado EXIST e outro chamado NOT EXIST. A mesma coisa que o IN faz, o EXIST também faz. A mesma coisa que o NOT IN faz, o NOT EXIST também faz. Então, qual a diferença de um para o outro? É o tempo de execução. O IN e o NOT IN, eles demandam mais tempo de execução do que o EXIST e o NOT EXIST. Obviamente que num cenário pequeno, como esse que nós estamos utilizando aqui, esse banco de dados que eu construí, esse tempo vai ser mínimo, não é perceptível. Porém, se você imaginar num cenário real, em que o banco de dados ele pode ter aí milhões de registros, esse tempo pode ser um tempo considerado. Então é muito provável que um programador ele utilize o IN ou o NOT IN, ao invés do EXIST ou o NOT EXIST. Porém, muito provavelmente um DBA utilizaria o EXIST e o NOT EXIST, tá certo? Então, como é que o EXIST funciona? Ele trabalha associado a uma subconsulta. Tá? A gente vai ver aqui um exemplo de uma subconsulta. E ele testa a existência de qualquer registro que vem dessa subconsulta. Quando ele retorna true, é porque a subconsulta ele retornou, ou ela encontrou pelo menos um registro. Se ela não encontrar nada, ele vai devolver o valor zero, ou seja, false. E a sintaxe é essa daqui, ó. A lista de campos, from. A tabela ou conjunto de tabelas que você quer relacionar, listar, where exists, e aqui dentro está a subconsulta. E aqui vão ser os critérios de filtragem. Vamos para um exemplo prático. Eu acho que isso que eu estou falando para vocês vai ficar mais fácil do que simplesmente essa sintaxe básica. Mas antes disso, se você é novo aqui pelo canal, se inscreve e ativa as notificações, porque toda vez que a gente postar um novo vídeo, você vai ficar sabendo. Aqui nós falamos sobre SQL, sobre banco de dados, sobre programação estruturada, programação orientada a objetos, algumas dicas do dia a dia, enfim. Para você ficar antenado no nosso canal, se inscreve e ativa as notificações. Além disso, eu também peço a você o seguinte: para que o nosso canal consiga se expandir cada vez mais, é importante que o YouTube perceba isso, que o nosso vídeo é legal, que o nosso canal é legal. Então deixe seu like para que esse vídeo consiga chegar a uma quantidade maior de pessoas. Então vamos nessa. A gente já está aqui no nosso banco DB Stock e eu vou fazer a seguinte consulta. Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu quero saber quais são os produtos que têm alguma requisição associada a ele, certo? Como é que eu poderia fazer? Uma alternativa seria utilizando o operador IN, que eu vou deixar aqui para vocês o card para que você possa assistir caso você não saiba como é que esse operador funciona, tá? Então, eu vou lá na tabela produto, pedir para ele retornar para mim o nome do produto, certo? Dizendo o seguinte: where CO produto in select CO produto from TB produto requisição. Pronto, então eu quero saber o que? Quais são os produtos que têm alguma requisição associada a ele. Então, para isso, eu utilizei o operador IN. Vamos executar isso aqui, ó. Ele vai me trazer, né, diversos produtos. Mas se eu quisesse ver, por exemplo, qual é o produto que ainda não tem nenhuma requisição associada a ele. Eu quero fazer um levantamento, por exemplo, por que tem
determinado produto que não saiu ainda como requisição. Será que não é interessante para a empresa ter isso? Então, vamos imaginar que eu tenha esse cenário, certo? Então, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia utilizar o not in, né? É o contrário do in. Ele vai mostrar para mim o que tem na tabela produto, mas que não tem na tabela produto requisição. Eu tenho aí apenas um produto, que é a coleção de cor. Agora nós vamos fazer o seguinte, retornar a mesma coisa, ou seja, quais são os produtos que não tem nenhuma requisição associada a ele, porém utilizando o operador not exist. Então vamos lá. Então nós observamos aqui, pessoal, o seguinte, que nós temos essa consulta externa, que é a consulta feita sobre a tabela TB produto, e temos a consulta interna, ou seja, uma subconsulta, que é feita sobre a tabela produto requisição. Mas observe o seguinte, que não existe nenhuma relação de chaves entre essa consulta interna, essa subconsulta, e essa consulta principal. Não é isso mesmo? Nós agora vamos utilizar o quê? O not exists. Utilizando esse operador, eu vou ter que fazer essa relação entre a consulta principal e a subconsulta. Como é que eu posso fazer isso? Olha só. Eu vou tirar esse produto aqui, vou colocar not exists, certo? Aí olha só, eu vou chamar essa tabela produto de requisição de PR, e agora o meu filtro dessa consulta interna vai ser onde o pr.co produto seja igual ao código do produto da tabela produto, que é a consulta externa, a consulta principal, tá? Então, CO produto. Pronto. Então, observe que agora eu estou relacionando a consulta interna, que é apenas a tabela TB produto requisição, que eu chamei de PR, com a consulta externa, que é feita sobre a tabela TB produto. Essa consulta ela é montada, né, ela é relacionada por meio de quem? Da chave estrangeira de CO produto, que está na tabela produto e requisição, com a chave primária da tabela produto. Tá certo? Que não é R, aqui é P. É isso mesmo? Então, vamos lá, vamos ver se vai dar certo aqui a nossa consulta. Então, olha só, mesmo resultado, né? A coleção de cor. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, se eu quiser testar utilizando o exist, seria a mesma coisa do in, né? Que nós fizemos anteriormente. O resultado vai ser isso daqui. Diversos itens. Muito obrigado por sua parceria e por sua companhia. Se você quiser me presentear no Dia do Professor, dia 15 de outubro, se inscreve no canal e ativa as notificações. Um abraço e eu espero reencontrá-lo no próximo vídeo. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor.